Você está bem? Tranquilo? Está feliz? Fechou? Estamos trabalhando hoje aqui dentro da nossa série Tirando Suas Loucuras e Maldades, um cara que com certeza, meu, é top 5. Esse cara é top 5, ele está entre os principais tiranos que nós temos ideia. Chamado de Grande Dada, ou simplesmente o carniceiro da África. Presidente de Uganda, de 71 a 79. Então repare, ali, agora há pouco, tá? Esse é o famoso Idi Amin Dada. Quando as pessoas se referiam a ele, ele tinha um título extremamente interessante, chamado de Sua Excelência, o Presidente Vitalício e Marechal de Campo Al-Rajid, Dr. Idi Amin. Você vai dizer, nossa, que lindo, mas não parou aí. Condecorado com a Cruz da Vitória, com a Ordem dos Serviços Excepcionais e com a Cruz Militar. Você fala, nossa, mas não parou aí. Senhor de todos os animais da terra e dos peixes do mar. Olha que coisa linda. Ainda vencedor do Império Britânico na África em geral e em Uganda em particular. Esse é o cara que nós estaremos falando com vocês agora. Professor Oli Soares, do canal Prof. Oli Soares História. Idi Amin nasceu em 1928, tá? Papai e mamãe acabaram se separando, eram tribos diferentes, tá? E ele acabou sendo criado em barracas do exército, que a mãe dele acompanhava o exército porque ela se dizia simplesmente que ela era uma feiticeira, fazendo premonições para o exército. Estudou muito pouco, apenas 2 anos, tá? Mas era um cara que em 1946 ele entrou para os rifles africanos do rei. Um cara de 1,93 m, extremamente forte, de uma força fantástica. E segundo se diziam as línguas, né? Era o soldado ideal que os ingleses queriam. Um cara grande e forte, praticamente sem instrução. Nos anos 50, ele ainda, como parte do Império Britânico, tá? Ele foi participar de uma insurreição no Quênia para combater os chamados Mau-Mau. Os coitadinhos dos Mau-Mau foram derrotados, eles simplesmente, como percebeu que eles não queriam se subjugar, ou seja, eles não queriam aceitar a derrota, eles simplesmente, não, vocês vão ter que me obedecer, cara, eu acabei de vencer isso aqui, pegou o pessoal, perfilou todos os caras Mau-Mau parados um do ladinho do outro, mandou os caras tirar a roupa, botaram os seus genitais em cima da mesa. O pessoal olhava um pro outro e dizia, meu Deus, ele foi lá, pegou uma machadinha, parava na frente do cara com a machadinha na mão e perguntava, você vai me obedecer ou não? O cara dizia, sim. Vamos pro outro, você vai me obedecer ou não? Sim. Ia no outro, vai me obedecer ou não? Não. Naquele momento, aquela machadinha descia no sentido norte-sul a algo que realmente não iria lhe interessar. Então você perceba que a grande maioria simplesmente fez o quê? Concordou que Idi Amin Dada era um cara legal. Em 62, a região de Uganda se tornou independente do Império Britânico, tá? E o Milton Obote assumiu a presidência. E o nosso garotão chamado Idi Amin Dada passou a ser o comandante das tropas, comandante do exército da região de Uganda. E aí o mundo continua alegre, feliz e saltitante, tá? Em janeiro de 71, o Obote foi a Singapura participar de uma conferência das nações. E ele estava lá participando da Conferência das Nações e, de repente, lá em Uganda, tá, aparece um subtenente. Esse subtenente, simplesmente, chamado Wilfred Azwa, simplesmente faz o quê? Começou durante o dia, amanhã, começou a obrigar as emissoras de rádio a só tocar marchas militares. E foram tocando marchas militares até as 15h45 da tarde. Às 15h45 ele simplesmente fez um pronunciamento dizendo os motivos pelos quais estaria sendo dado um golpe de Estado, um golpe militar em Uganda. E nesse momento, simplesmente, o Idi Amin Dada tornou-se presidente. Detalhe interessante, esse nosso subtenente morreu alguns meses depois, a mando do próprio Idi Amin. O Idi Amin, então, criou um departamento de investigação criminal que começou a ser responsabilizado no meio do caminho a fazer uma limpeza étnica e geram as más línguas que teria eliminado quase 300 mil pessoas. E simplesmente o nosso Idi Amin Dada, você contrariá-lo era um caminho para a tortura e, logicamente, a morte. Todos os comandantes do exército foram substituídos, ele substituiu todos e colocou no lugar amigos seus, e principalmente indivíduos que eram da sua tribo Kakua. Então ele colocou no lugar motoristas, ex-taxistas, ordenanças do quartel, barbeiros, faxineiros. Esses caras passaram a formar o quê? Aquilo que seria o exército de Uganda, ou seja, os comandantes do exército que estavam subordinados a ele. Aí 2 jornalistas americanos começaram a ter notícias das atrocidades cometidas em Uganda e pediram uma entrevista com um major chamado Juma Aiga.
E esse cara, inclusive, era um ex-taxista, tá? Ele começou a dar entrevista para os caras perguntando, pressão dos caras que sumiram, as atrocidades cometidas, o cara foi ficando sem saída, meu. Foi ficando sem saída, ele virou para os jornalistas e falou, dá um tempinho para mim, eu preciso ir no banheiro aqui, eu já volto. O pessoal falou, beleza. Ele foi no banheiro, catou o telefone, ligou pro Idi Amin e falou, cara, a casa caiu, meu. Os caras estão perguntando um monte de coisa que eu não tenho o que falar, o que eu faço? Idi Amin respondeu de uma forma simples e prática, mate-os. Detalhe, nunca mais foram vistos esses dois jornalistas. Aí, o Idi Amin então falou o seguinte, eu preciso de armamentos, preciso de arma, eu vou arrumar arma, e fez uma viagem internacional como chefe de Estado, e ele foi parar em Israel para conversar em julho de 1972 com a primeira-ministra Golda Meir. Chegou para a mulher, falou, aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Eu vim aqui comprar armas. Ela disse, eu não vou vender. Mas eu preciso de armas. Ela disse, eu não vou vender. Ele saiu dali, pegou o avião, pense num cara brabo. Virou pro piloto, cara, e falou, vamos para Londres. O piloto falou, não, tem uma série de procedimentos que eu tenho que fazer. Ele falou, te vira, cara, eu quero ir para Londres. Detalhe, foi para Londres. Quando se aproximavam de Londres, o comandante avisou que estava descendo aquele processo todo e avisou, aqui dentro está o presidente de Uganda, tá? Aí o pessoal entrou em desespero, a diplomacia inglesa começou a se mexer e de repente então conseguiram arrumar um almoço com a rainha Elizabeth, a mesma, né? Com a rainha Elizabeth. Imagine que cena horrorosa, né? A rainha está lá parada, aquela flegma inglesa, e o diálogo entre eles foi extremamente pequeno. Ela simplesmente lá pelas tantas virou para ele e perguntou assim, senhor, o que faz aqui em Londres? Ele teria respondido, eu vim comprar 14 pares de sapato. Essa foi a conversa. Ele saiu dali, foi se encontrar com o primeiro-ministro chamado Edward, virou pro cara e falou, bem da verdade é o seguinte, não tem nada a ver com sapato não, cara. Eu vim aqui comprar armas, eu preciso de tanque, arma, munição, avião, você tem? O cara falou, tenho. Então eu quero comprar. Só tem um detalhe, eu tô meio seco de caixa, cara. Então eu precisaria fazer no crédito. Faz umas parcelinhas pra mim aí e vamos resolver. O cara falou, não, cara, que é isso? Vender armamento no crédito, você bebeu. O Idi Amin saiu da Inglaterra louco de ódio, cara. Louco, pense num cara brabo, tá? Mas brabo. Aí o que vai acontecer? Ele volta para Uganda. Um ano antes, quando ele havia assumido o poder, a nossa região de Uganda não tinha problemas de escassez de alimentos, não tinha crise, a inflação estava sob controle, praticamente não tinha desemprego. Um ano depois era o caos. Pra você ter uma ideia, em Kampala, uma barra de sabão valia o correspondente a 2 semanas de salário, bicho, de um indivíduo que trabalhasse na colheita de café. Aí o que acontece? A crise chegou num ponto tal que ele não sabia mais o que fazer. De repente tocou o telefone, ele atendeu, Muammar Gaddafi. Virou e disse, escuta, eu sei que você está precisando de uma grana aí, você está meio apertadão, a gente tem um amigo em comum aí, diz que você está feia a coisa, a luz está atrasada, né? Não, estou precisando de grana mesmo. Sim, mas podemos fazer um acordo? Ele falou, podemos. O que você quer em troca? Ele falou, eu não gostaria muito que você fosse parceiro de Israel. Ele falou, não tem problema. Idi Amin Dada, bicho, declarou Israel sua inimiga, sob a alegação de que os israelenses haviam matado os árabes no Egito e no Sudão, jogados todos eles no rio. Fazer, que coisa de louco, e ainda mandou instalar em Uganda um escritório para aquilo que seria a Organização para a Libertação da Palestina. Você vai dizer, nossa, ele não mudou de ideia rapidinho, cara. Você vai dizer, mas ele era completamente louco. Eu acho que louco e mais um pouco. Para você ter ideia, os brancos que sobraram em Uganda eram obrigados a fazer um juramento perante a ele de joelhos, e jurar fidelidade e jurar que, se fosse necessário, iria combater a África do Sul, que era parceiro de quem? Dos ingleses. Detalhe, declarou simplesmente que ele era vidradaço em Hitler. Inclusive, uma das regiões de Uganda, ele mudou o nome para Führer. E o seu sonho era fazer uma estátua de Hitler para colocar no centro daquilo que seria Uganda, o centro de Kampala, que seria a cidade. Troço maluco, né? Em agosto de 72, a crise foi ficando cada vez pior. A crise estava horrorosa, ele reuniu seus ministros e falou, como é que nós vamos arrumar dinheiro? Os caras falaram, precisa gastar menos. Ele mandou matar o cara. Falou, não é que nós vamos arrumar dinheiro, temos que arrumar dinheiro. Aí ele lembrou, os asiáticos vieram para a região de Uganda a mando da Inglaterra para construir ferrovias. E ele se lembrou que a Inglaterra tinha dado alguns monopólios a esses asiáticos. E ele perguntou, onde é que esses caras estão?
Falei, são dono de indústrias, dono de tecelagens. Eu vou, beleza, então está resolvido. Ele confiscou todos os bens desses caras, mandou 80 mil asiáticos embora, cara, de Uganda, pegou essas propriedades, distribuiu para os amigos, olha que loucura, e ao mesmo tempo fez o quê? Ele distribuiu para suas mulheres. Então, simplesmente, ele mandou 80 mil asiáticos embora. Criou um departamento de investigação estatal cujo objetivo seria localizar as pessoas que sumiram. E aí o que acontece? Como o ugandense tem um carinho especial para com seus mortos, né? Muitos desse departamento de investigação estatal começaram a sequestrar cadáveres. E aí ligavam para os caras para quê? Para simplesmente pedir resgate. Para você ter uma noção da quantidade de cadáveres que eram jogados no rio Nilo Branco, era tão grande que era comum nós termos que a usina hidrelétrica nas cataratas de Owen parassem de funcionar, porque as turbinas simplesmente travavam com cadáveres. Pra você ter uma ideia, nós temos que os crocodilos não conseguiam vencer, comer tudo aquilo que se jogava no rio. Então você imagina as atrocidades que foram cometidas. Detalhe interessante que nós temos, nos anos 60, ele se orgulhava de ter 14 ou 15 filhos. Depois ele disse que teve mais alguns. Se orgulhava de ser parente de quase todos os africanos da África Oriental, ou seja, o cara era terrível, tá? Tinha 4 esposas, 3 das quais ele mandou embora, alegando que elas só se preocupavam com negócios, que foram aquelas empresas que ele tomou dos asiáticos e deu para elas, tá? Ficou com apenas uma, e de repente ainda ele arrumou uma 5ª esposa, que era uma dançarina de um cabaré, que simplesmente o marido dela acabou sumindo e ninguém sabe mais. Tá? Aí o que vai acontecer? Organizou-se ainda para demonstrar a sua força, ele fez uma reunião da Organização da Unidade Africana. E ele tentou mostrar que na África ele era a grande potência. A grande potência aqui na África sou eu, tô bem para chuchu, tá? O comandante da Força Aérea chamava-se Smuts. E esse cara ficou responsabilizado em mostrar a todos aqueles que estavam ali presentes o poder daquilo que seria a Força Aérea ugandense. No Lago Vitória, colocaram alguns alvos e simplesmente a Força Aérea foi atingir os alvos. Detalhe, não acertaram nenhum tiro, nenhum, cara, nada, errou tudo, tá? Esse nosso Smuts simplesmente acabou sumindo algumas semanas depois. Aí, olha que doido, cara, em 75 surgiu uma suspeita de que ele podia ser canibal. Mas por que surgiu isso ali? Porque ele foi participar de um evento no Zaire e lá serviram carne de macaco, que para os ugandenses é uma ofensa ultrajante, cara. Aí simplesmente ele experimentou a carne de macaco e disse o quê? Acho que a carne humana é mais gostosa. Ou seja, o cara é completamente fora da casinha. Porém, em 28 de junho de 1976, sequestraram um avião da Air France. Alguns palestinos sequestraram o avião, desviaram a sua rota perto da Grécia e ele simplesmente foi parar em Uganda. Aí o nosso Idi Amin disse, deixa comigo que eu vou ser o intermediário agora entre os nossos sequestradores e aquilo que seria o mundo que quer libertar o quê? Esses nossos reféns, na sua maioria judeus. Aí simplesmente eles exigiram a libertação de 53 palestinos que estavam presos em Israel e em alguns outros estados da Europa. Aí ele, muito diplomático, disse o seguinte, as pessoas que não forem de origem judaica poderão ir embora. E ele então mandou libertar todos os outros que não fossem judeus. Com detalhe, à medida que as pessoas passavam para embarcar, ele xingava as pessoas, falava ofensas terríveis, falava palavrões homéricos. Ele xingou uma senhora inglesa até onde deu e essa senhora passou mal. Segundo as más línguas, chamava-se Dora Bloch, tá? Ela passou mal porque ela teria engasgado e ela foi parar no hospital em Kampala. Olha que loucura, e simplesmente ficou por isso mesmo, estamos lá negociando, olha só que loucura. Aí criou-se uma força-tarefa por parte de Israel, onde a Força Aérea Israelense invadiu o espaço aéreo de Uganda, desceu em Uganda, olha só, mataram os sequestradores, mataram 20 soldados de Idi Amin, pegaram os sequestrados, os reféns, e foram embora. Quando no outro dia tocaram a campanha na casa dele, que ele acordou, os oficiais viraram para ele e falaram assim, tem uma notícia que não é muito boa não, cara. Levaram os sequestradores e levaram os reféns embora, e quer saber do pior? Mataram 20 soldados nossos. Ele ficou louco, virou e perguntou, cadê aquela viúva? O pessoal falou, está no hospital. Pega o nosso departamento de investigação criminal e manda buscar essa mulher. E os caras foram. Dizem as más línguas que eles arrastaram a mulher pelas pernas, cara, escada abaixo. Alguns dizem que eles jogaram essa mulher do 2º andar.
independentemente se essa parte do segundo andar é verdadeira ou não, o cadáver dela foi encontrado na periferia de Kampala, crivado de balas. Quer dizer, meu, cara doido, nossa, completamente louco. Aí o arcebispo anglicano, chamado Janani Luvusso, criticou o que ele fez. Ele mandou prender o cara e matou o cara. E para piorar, ele mandou fechar todas as igrejas cristãs, as instituições cristãs que havia em Uganda. Você vai dizer, meu, mas o cara é doido, totalmente fora da casinha. Um detalhe, para ficar perto da casinha, tinha que andar uns lotes, tá? Em abril de 79, olha só o que esse cara fez. Ele anunciou que Uganda estava sendo atacada pela Tanzânia. E aí ele mandou simplesmente os seus soldados invadirem a Tanzânia, que era governada por Julius Nyerere, tá? E esse cara simplesmente percebeu que eles invadiram a região da Tanzânia, estupraram mulheres na Tanzânia, cara. O nosso Nyerere, então, mandou simplesmente as suas tropas invadirem Uganda para derrubar o governo de quem? Do nosso garotão chamado Idi Amin Dada. Aí simplesmente ele foi nas emissoras de rádio e TV e convocou a população, convocou os seus soldados para se encontrarem no final do dia, olha que loucura, num determinado ponto da capital. Vamos nos reunir ali para a gente poder resistir àquilo que seria a invasão da Tanzânia. Detalhe, não apareceu ninguém, não foi ninguém. E nem ele foi. Ele não foi. Você como ele não foi? Ele catou seu avião e vazou, cara, de Uganda. Ele foi parar onde? Ele foi parar na Líbia, cara, do Muammar Gaddafi. Chegou na Líbia, tranquilo, como quem não quer nada, ficou ali uns tempos, dali ele foi para o Iraque, do Iraque ele pediu asilo na Arábia Saudita, a Arábia Saudita disse o quê? Nós até podemos aceitar você aqui, desde que você nunca mais se envolva em política. Ele, logicamente, de posse de uma fortuna que foi retirada de Uganda, passou a viver na Arábia Saudita. E dizem, portanto, que em 16 de agosto de 2003, Idi Amin Dada morreu. Em paz, em casa, no seu leito de morte. Esse foi o personagem de hoje. Gostou? Se inscreve aí, curta, compartilhe. Beijo do velho, até a próxima.